Por que outras pessoas não entendem coisas que são óbvias para nós? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altair, vamos para os recados da paróquia. Quais são? Número 1, vai no iTunes Store, dê 5 estrelas e faça o seu comentário. Isso aí. Número 2, indique um episódio do Naruhodo para alguém que nunca ouviu o Naruhodo ou mesmo nunca tenha ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho de nossa podosfera. E número 3, Altair. O número 3 é sobre ajudar a manter o Naruhodo no ar, Altair. Isso aí. E para contribuir, basta usar o aplicativo PicPay e assinar o apoio mensal de R$15. São 2 Coca Zero, querido ouvinte. Uma para o Altair e uma para mim. E como assinante, além da nossa gratidão, você terá 3 coisas. 1, você terá acesso ao grupo secreto no Telegram, ou seja, assinante pode conversar com a gente e com a comunidade de ouvintes assinantes. 2, você terá vantagens especiais. Por exemplo, assinante recebe os episódios no grupo secreto do Telegram antes de todo mundo. E 3, você receberá conteúdos exclusivos. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso. Baixe o aplicativo PicPay e assine o apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Naruhodo, você ainda tem um cashback de R$15. Isso mesmo, você assina e recebe seus R$15 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. O menino Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos de idade e desapareceu em abril. O corpo dele foi encontrado num matagal perto de casa com várias marcas de cirurgia. A população revoltada tentou atacar a mulher do prefeito. A polícia já está convencida de que o corpo de Evandro foi usado num ritual satânico. Começaram a depredar a casa do prefeito Aldo Abage de Guaratuba. E agora eu tenho um recado sensacional do Globoplay para os ouvintes Naruhodo. Já está no ar a série brasileira mais esperada pelos podcasters e ouvintes de podcast, O Caso Evandro. Para quem, como eu, conhece o Caso Evandro pelo podcast, produzido pelo Ivan Mizanzuki, eu nem preciso fazer apresentações. Mas para quem não conhece, eu vou dar só uma sinopse sem spoilers. É a história do desaparecimento de um menino no Paraná, no dia 6 de abril de 1992, e da investigação desse caso com reviravoltas de arrepiar. Sério, é imperdível. Para quem ouviu e para quem não ouviu o podcast. E é só para assinantes Globoplay. Então assine agora mesmo, globoplay.globo.com. Repetindo, globoplay.globo.com. E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver a fim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de 1000 cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, ouvinte Naruhodo tem desconto de R$100. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Repetindo, alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de um ouvinte, Altair. Pergunta muito atual. No começo vai parecer um caos completo, mas vamos chegar numa questão bem atual no final. Tá certo. A pergunta, Altair, veio do rapaz que tem nome de celebridade, Felipe Diniz.
Ah, é? Quem é a celebridade? Eu sei lá, eu só inventei aqui que Felipe Diniz tem nome artístico. Felipe Diniz, que é empresário no ramo de educação e pós-graduando pela Universidade Santo Amaro. Ele é mineiro de BH, morando em Vila Velha, no Espírito Santo, Altair. Quando se fala em Vila Velha, o que me vem à cabeça são aquelas rochas em forma de taça, não é isso? Sim, altas assim, né? Exatamente. Como o ouvinte pode ver, eu conheço muito pouco sobre Vila Velha, né? Mas me lembro dessas formações rochosas aí, tá? E ele diz o seguinte, Altair: sou ouvinte recorrente do podcast desde 2019 e, dadas as curiosidades e fatos científicos relevantes aprendidos através do Naruhodô, sempre acabo conversando com as pessoas sobre um assunto abordado no episódio. A questão é que, dado o fato apresentado, me faltam sempre os argumentos para embasar a nova informação. Embora eu tenha entendido o episódio e apesar desse embasamento ser muito claro em minha mente, na hora de explicar para outra pessoa eu tenho dificuldades. Um exemplo foi tentar explicar para o meu pai, que é administrador há 30 anos, pós-graduado e especialista na área de gestão, que a pirâmide das necessidades de Maslow não foi proposta por ele e não descreve a relação obrigatória entre as necessidades. Para ele, é impossível que uma pessoa busque sanar uma necessidade de autorrealização sem antes sanar a necessidade de prestígio social, segurança e fisiológicas. E ele afirma que, se não fosse dessa maneira, a pirâmide não seria apresentada como ferramenta de gestão. Pelo que entendi, ele e a maioria das pessoas inteligentes, entre aspas, acaba usando de armadilhas argumentativas como falso dilema, inversão do ônus da prova, ad populum e sofismas para não romper com a crença, mesmo apresentando fatos embasados cientificamente. Como fugir desse tipo de situação? É possível convencer e ensinar macaco velho? E será que é que somente por ter entendido não aprendi o conteúdo de forma consolidada o suficiente para explicar para alguém? Sei que esses questionamentos podem se encaixar em episódios diferentes, mas torço para que sejam suficientemente interessantes, entrando logo em pauta. Espero que estejam bem de saúde e que estejam vacinados o quanto antes. Abraços! Muito bom. Olha aí, Altair. Primeiro assim, espero que todos os ouvintes estejam bem de saúde e que a vacina chegue logo para todos. Não é isso? Enquanto não chegue, fique quietinho em casa aí. É isso daí. Altair, o que a ciência tem a dizer sobre esses questionamentos aqui do Felipe Diniz, Altair? Posso ser sincero, Ken? Essa é a primeira vez que eu vou dizer que a ciência tem muito pouco para dizer, viu? É mesmo? Então. Na verdade, quem vai me falar muito sobre isso é você mesmo. Sou eu. Você mesmo, Ken Fujioka. Tá certo. Com base na sua experiência. Eu já tive a oportunidade, mas nunca tive a oportunidade pública, e vou usar um momento agora. As pessoas não fazem ideia do quanto eu aprendo quando eu aprendo e o quanto eu aprendi com o Ken. Eu sei disso e o Ken espero que ele saiba também. Talvez ele não saiba o quanto, mas sabe sim. Eu vou contar um caos, começar com um caos. O Naruhodô já está indo pro 5º ano, né, Ken? Passa muito rápido, né? Sim, pois é. Faz aniversário em agosto. E quando a ideia do Naruhodô veio do Ken, e quando o Ken me apresentou essa ideia, falou, tá bom, vamos fazer. Eu lembro que os primeiros episódios foram gravados ainda na última empresa que o Ken trabalhou e tal, né? Tinha era no final da época da agência ainda. É verdade. E tem uma coisa que não sai da minha cabeça, que foi muito útil, assim, pra mim, pra consolidar uma maneira de pensar na minha cabeça, né? Porque eu sou alguém da academia, né? Então, quem já cansou de ouvir isso, né? Que a única coisa que eu sei fazer direito é estudar, né? Nada mais direito eu consigo fazer, só isso. Então, eu lembro que a gente gravou um primeiro episódio, né? Que é o... Chá de camomila calma. Isso, aquele primeiro. A gente gravou esse primeiro episódio, não sei se você lembra, umas 3 vezes. Verdade. Né? E eu lembro que na primeira vez que a gente gravou, quem chegou... Não, ninguém vai entender o que você falou. Aí a gente gravou de novo. Na segunda vez melhorou um pouquinho, a gente gravou uma outra e ficou ok, né? E daí, muito, muito pouco, acho que mais um episódio a gente teve que regravar, assim, foi muito pouco, né? Mas eu lembro que depois dessa primeira gravação, a gente tava conversando um pouco, e você me falou uma coisa que pra mim foi muito esclarecedora, assim. A gente estava pensando em novas perguntas, né? Pelo menos a partir do primeiro episódio vieram por e-mail sempre muitas perguntas e continuam vindo, né? Sim. Então Mas ali no começo a gente tinha que criar, né?
Tinha que pensar de onde a gente vai tirar, né? Vai que precise fazer algumas e tal. Aí eu propus algumas e eu lembro muito que você falou assim, mas ninguém quer saber isso. E é verdade, ninguém quer saber mesmo, né? Tem muito a ver com esse meio. Hoje eu consegui estudar bastante e entender que, assim, 99%, tô sendo ainda conservador, 99% das coisas que eu passo muito tempo pensando, hoje em dia, ninguém quer saber. De verdade. Não, eu estou sendo genuíno, ninguém quer saber, né? Então, no fundo, eu passar um tempo toda semana estudando para responder as perguntas dos outros, é um contato que eu tenho com a realidade muito importante. Assim. É algo muito útil, eu valorizo isso. Quer dizer, o Naruhodô, ele ajuda você a colocar os pés no planeta Terra, é isso? Sim, exato, sim. Eu não vejo nada ligado à cultura pop, eu vejo muito pouco. Nada. Então eu não tenho contato com nada que o povo tá falando. Né? Teve até um papo interessante que eu tive mais cedo com um colega, assim, falando, tá todo mundo interessado na CPI da Covid, né? Tipo, só a última coisa que eu tô pensando, né? Tem tanta coisa legal pra estudar, mas eu gasto muito tempo estudando coisas super interessantes que ninguém se importa, né? Isso tem a ver um pouco com a insatisfação do nosso ouvinte, né? Que ele tentou convencer o pai dele sobre a pirâmide de Maslow. Temos, para quem não ouviu, né, vamos deixar na descrição, temos o episódio sobre por que a pirâmide de Maslow nem é pirâmide, nem é do Maslow, né? Coitado do Maslow, enfim. Mas eu fico pensando que nesses quase 5 anos de Naruhodo, assim, eu tenho meio que influenciado pessoas a serem meio parecidas comigo, e isso não é bom. Então, na verdade, esse episódio é uma autoanálise que eu faço pra mim mesmo e quero compartilhar com vocês. Principalmente a pessoa que mandou o e-mail. Basicamente, a pergunta dele é assim, por que outras pessoas não entendem coisas que são óbvias pra nós? Tem uma questão comportamental, mas tem uma questão por trás filosófica que é muito importante. O germe disso veio nesse comentário do Ken 5 anos atrás, quando ele falou, ninguém quer saber isso. Tipo, porque essa pergunta não tem nada a ver. Que é bem o trabalho do publicitário, das pessoas que trabalham com comunicação, que é ficar muito perto do que as pessoas estão falando, né? Fica muito na ponta, assim, do que tá na boca do povo, o que as pessoas estão se importando e tal, né? Eu fico do outro lado. Não me surpreende nem um pouco que a ciência não seja valorizada, porque as pessoas não sabem o que é ciência. Nem o cientista sabe o que é ciência direito. Né? O episódio de hoje é uma forma de meio organizar isso, né? E quando a gente começou, né, esse projeto, Altair, a gente conversava bastante sobre ele. Um dos propósitos que a gente tinha com ele também, não só aproximar as pessoas da ciência, mas também aproximar a ciência das pessoas, né? Isso, sim. Porque a ciência, de certa forma, durante muito tempo, deu pouca importância à divulgação científica em si e ficou meio que num pedestal da ciência, assim, né? Um pedestal da sabedoria e do conhecimento, né? Sim. E acho que vários episódios, inclusive contemporâneos, mostraram a importância da ciência também estar próxima da sociedade, né? Na verdade, ela é um produto social. Né? A ciência não existe em si, ela é resultado de pressões sociais, só que essas pressões sempre foram muito utilitárias, né? Sim. A ciência ela é sempre muito voltada à produção de coisas. Seja principalmente no contexto da guerra, né? Tivemos muitos saltos tecnológicos científicos por causa principalmente de conflitos, mas você não usa a ciência para olhar para dentro, você usa a ciência para olhar para fora, e até os próprios cientistas. Tanto a gente vê hoje em dia o que você tem de pessoas que acham que são cientista, médico, enfermeiro, advogado, sei lá, psicólogo, e na verdade é tudo pseudocientista, né? A questão da pandemia hoje ajuda a gente a perceber muito, né? Que as pessoas usam a ciência de forma utilitária, mas não usam isso para enxergar elas mesmas, né? Porque o problema do nosso ouvinte, eu tenho empatia por ele, porque eu passo por isso também. A maior parte das pessoas não fazem a menor ideia do que eu faço, mesmo, né? E às vezes eu explico as coisas, as pessoas não entendem, de verdade. E até hoje, inclusive pessoas muito próximas, não entendem. Então, eu sempre me perguntei, não assim, essa pessoa está caindo num sofisma. O outro não sabe nem o que é um sofisma, nem eu direito sei, sabe? Que sofisma, né? Você tem que pensar pelo outro lado, pelo lado do erro. Pensa um parente, né? Essa pessoa viveu muito mais tempo que eu, e ela tá viva até hoje, as coisas estão dando certo pra ela. Tipo, errada ela não tá. A questão é por aí, ela tá dando certo até agora. E aí tem alguns artifícios científicos que a gente pode pensar que são muito úteis, assim. Por exemplo, pega o exemplo da teoria da pirâmide de Maslow, né? Ou qualquer teoria, em qualquer área, pode ser na física, na biologia, na psicologia, na comunicação, qualquer teoria. Uma teoria, na verdade, ela não tem compromisso com a verdade, necessariamente. Tá? Vamos pegar, por exemplo, inteligência, tá? Que é uma coisa mais geral, assim. Inteligência. Eu não consigo ver a inteligência em si.
eu vejo a inteligência por meio das produções comportamentais desse atributo. Então, por exemplo, você nunca vê uma pessoa inteligente, você vê a produção comportamental dela. Certo. Tá? Então, quando eu vejo uma pessoa que responde um cálculo muito rápido, isso pode estar relacionado com a existência de um atributo interno que eu nomeio como inteligência. Tá? Mas não é uma prova necessariamente inequívoca da existência da teoria. Então, por exemplo, quando eu digo que você faz o que você se comporta por causa da teoria X, e eu coleto dados e eu vejo que bate, né? Toda vez que eu faço uma manipulação, você se comporta da forma que eu espero. O que as pessoas pensam é que tá validando a teoria. Não, então eu tô certo. Mas na verdade não. Você nunca valida essa teoria. Você nunca... Na verdade, você está afirmando cada vez com menos erro que essa teoria existe, tá? Uma analogia útil que eu quero deixar é a analogia de todos os filmes de terror. Todo filme de terror, esses tipo Freddy Krueger, Jason, sabe? Chuck, né? Todos esses filmes de terror têm o mesmo plot, o mesmo. Pega, por exemplo, A Hora do Espanto 1, que é do Freddy Krueger, né? No Hora do Espanto 1, o Freddy Krueger não existia. Ninguém sabia quem ele era. Então, quando o Freddy Krueger entrava nos sonhos das pessoas, enfim, você não sabia que ele existia. Você só sabia que aconteciam coisas estranhas. Pensa todo filme de terror. Começa a acontecer coisas estranhas, você não sabe por quê, de repente alguém morre. Não é assim que acontece? Sim. De repente alguém some, alguém morre, alguma coisa. E aí cada vez mais vão morrendo mais pessoas até uma hora que aparece o Freddy Krueger. Welcome to my nightmare. O Freddy Krueger ou Jason, o que quer que seja, é como se fosse a inteligência. Então assim, eu vejo comportamentos, conforme eu vou organizando esses comportamentos, de repente eu tenho uma ideia de uma teoria, que seria o Freddy Krueger. Certo. Tá? Mas o fato de eu ter visto o Freddy Krueger uma vez não quer dizer que ele vai existir sempre. Por isso que eles fazem o Hora do Espanto 2, né? Porque todas as pessoas que o Freddy Krueger viu na Hora do Espanto 1 morreram. E quem garante que vai aparecer de novo, não é verdade? Aí você faz o 2. Ou seja, você tem que pegar aquela teoria e aplicar em várias populações diferentes para ver se a teoria vale. Sim. Então, se eu tenho uma teoria que funciona bem com crianças, será que vai funcionar com adulto? Será que vai funcionar com orientais? Será que vai funcionar com pessoas de outras culturas? Então, o que a gente valida cientificamente nunca são as teorias. A gente valida os dados. Então, eu sei que uma afirmação funciona para esses dados. Mas quem garante que funciona para os outros? Eu sei que o Freddy Krueger matou todas as pessoas dessa casa. Mas quem garante que não vai matar outras? E aí você faz o 2, depois o 3. Quando chega no 27, na Hora do Espanto 27, acho que você já tem erro suficiente, pouco erro suficiente para dizer que o Freddy Krueger deve existir. Mas você reproduziu o estudo 27 vezes, né? Por isso que filmes de terror sempre tem muitas continuações, né? Porque você sempre fica em dúvida se a assombração existe. Por que eu tô trazendo essa ideia? Porque as pessoas, em geral, têm os Freddy Kruegers dentro da cabeça delas. Ou os Jasons, ou os Chucks. A gente tem ideias muito sólidas na nossa cabeça, a gente tem ideias que a gente dá muito valor, mas que, na verdade, a gente nunca vai saber se elas são verdadeiras. Não tem como saber se elas são verdadeiras. A nossa noção de valor. Pensa, por exemplo, coisas que você acredita como sendo muito certas. Pra você mesmo, Ken, da sua vida. Coisas que você acredita que são muito certas. Você nunca vai ter como testar se elas são verdade. Em geral, por exemplo, você testa 1 ou 2 vezes na sua vida, no máximo meia dúzia. Com base nesses dados, você generaliza e diz que a sua teoria é verdadeira, interna, né? Certo. Mas, na verdade, quem garante que você vai entrar numa situação diferente e o Freddy Krueger pode não aparecer? Nada garante. Nada garante. Então, no exemplo do pai do nosso ouvinte, ele acreditar que a teoria de Maslow é daquele jeito, não gera problema nenhum, né? Deu certo. Então, na realidade dele, a teoria é aquela. Assim, você dizer pra ele que a teoria não é bem assim, ele vai trazer argumentos. Fala, mas, como dito no e-mail, né? É impossível uma pessoa buscar sanar uma necessidade de autorrealização sem antes tratar do prestígio social, segurança e fisiológica. Eu tenho exemplos. Aí ele mostra os exemplos. Na verdade, quando você compara pessoas de idades diferentes, elas usam as experiências delas como argumento para validar teorias que, na verdade, nunca vão ser validadas como verdades. Você sempre vai validar em função do quão errado você tá. Isso tem muita aplicação em publicidade. Por quê? Porque na publicidade, se uma teoria falha, você perde dinheiro. Então as pessoas se preocupam. Então, na verdade, elas não se preocupam nem validando teoria, elas se preocupam vendo onde dá certo. Então, eu criei uma regra, tipo, eu acho que esse produto, esse planejamento de comunicação funciona. Aí eles testam, vai dando certo, aí eles vão vendo onde falha, né? Onde falhar,
é onde eles vão tentar arrumar a peça para que seja mais adequada àquele público. Né? É mais ou menos o que o cientista devia fazer e não faz. Muitos cientistas ficam sentados em cima da teoria, sabe? Eu tava falando isso numa aula até outro dia. É o grande problema do cientista, assim, o ego, né? As pessoas são corrompidas por várias coisas diferentes. Tem gente que se corrompe por dinheiro, tem gente que se corrompe por influência, né? Tipo, começa a ter 1 milhão de seguidores e aí sobe pra cabeça, né? Pra você corromper um cientista, é só dizer que aquilo que ele faz tá certo. É o melhor jeito de corromper um cientista, sabe? Ele produz um artigo, nossa, que artigo bacana, que artigo bonito, como você escreve bem, né? É o melhor, não precisa dar dinheiro, não precisa dar seguidor, não precisa dar nada. É só dizer que ele tá certo, né? Então tem muito cientista, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro. Tem muito cientista que escreve um artigo, o artigo é aceito numa boa revista, logo ele começa a acreditar que aquela teoria é verdadeira. Ele senta em cima da teoria e não sai mais, aí cria uma igreja. Quando, na verdade, a sua postura é assim: escrevi meu artigo, beleza, fique feliz naquele dia, comemore, tome sua pinga, vá dormir. No dia seguinte, você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é começar a ver onde essa teoria falha. Em que situações a sua própria teoria que você publicou no dia anterior falha. Porque quando você descobre onde uma teoria falha, você vai descobrir um limite para ela, logo isso vai dar um significado para ela. Isso tem a ver com filme de terror também. Então, como que você descobre que o Fred Krueger, por exemplo, é diferente do Jason? Porque cada um mata pessoas de jeito diferente. Então, tem um jeito lá que você vê o cara morto. Ah, o Fred Krueger nunca mataria desse jeito. Deve ser o Jason. E aí você separa as teorias. Entendeu? Você separa as instâncias. Tudo isso para mostrar que, na verdade, pra gente assumir, assim, os princípios pelos quais a gente entende a vida, necessariamente a gente gasta um recurso muito, muito raro pra gente, que é tempo, né? Então, por exemplo, você chegar pra alguém mais velho e disser, essa teoria aí que você sempre viu tá errada por causa de A, B e C, e vamos dizer que seus argumentos são bons. Tá. A pessoa tem todo o direito de resistir. Por quê? Porque ela gastou muito tempo pensando que a coisa é daquele jeito. Tudo bem, agora eu percebi que eu tô errado. O que eu faço com o tempo que eu perdi? Isso se liga completamente com o episódio sobre dissonância cognitiva, né? Então, isso é uma dissonância cognitiva. Então, Sim. No episódio sobre fake news, inclusive, eu falei sobre isso, né? Então, imagina que eu fiz graduação, mestrado, doutorado em homeopatia. E aí, um dia, eu caio a razão e eu percebo que a homeopatia é uma pseudociência completa, assim. A variável funcional, de fato, para gerar melhora não tem nada a ver com a aguinha que eu faço. Você concorda que eu posso ficar deprimido? Eu gastei 10 anos estudando. Assim, na verdade, você jogou uma vida pelo ralo, né? Não, então, não é nem pelo ralo, assim, mas você dá aquela sensação de que... Mas é essa sensação, quer dizer assim, essa Isso. sensação. O que eu tô fazendo, né? Tipo, que eu fiz? derruba uma pedra fundamental, assim, né? Que faz ruir castelos. Exato, mas ruim mesmo. E isso dá pra explicar, por exemplo, porque a nossa sociedade hoje é tão polarizada. Por que ela tá tão polarizada hoje? Porque as pessoas não têm respeito pelo tempo das outras. Então, tudo bem, você pode concordar com várias coisas que eu acho inadmissíveis. A questão é, você levou tempo pra criar esse argumento que você tá criando na sua cabeça, né? Mesmo que eu demova você disso, né? Mesmo que eu demova você dessa ideia, como que você vai se sentir se pensando que você é uma pessoa que perdeu tempo? Sim. Né? Isso é uma coisa que não é tratada, de forma nenhuma, né? A gente não fala sobre isso, sobre essa importância do tempo. Leva muito tempo para você ser o que você é. E isso afeta os cientistas também, né? Então, como que a gente lida melhor com o fato de, da maior parte da nossa vida, a gente perder tempo, na verdade, porque a gente está sempre mudando. Isso me lembra muito uma fala do Vygotsky, né? Que o Vygotsky fala que o brincar é a primeira fase de entendimento da linguagem e da comunicação. É pela brincadeira, né? E quando você tá brincando, você parece que você tá perdendo tempo, né? A gente não acha que crianças brincando é perda de tempo. No passado a gente achava. Hoje não. Hoje a gente vê que a brincadeira é muito importante. Só que a gente não... Nem todo mundo ainda chegou nesse nível, mas sim. Então, tá melhorando, né? Em relação às crianças, tá? Em relação às crianças. Mas em relação aos adultos, a gente não leva isso em conta. A gente acha que a gente tem que levar a nossa vida a sério. E pensar que esse termo a sério, na verdade, ele diz respeito a atender a expectativa de alguém, né? E essa é uma questão filosófica muito importante, assim, porque... Tem uma amiga minha, inclusive, Altair, que é palhaça, e o trabalho dela é justamente despertar o que ela chama de o homo ludens, né? Quer dizer, sim. Que é a nossa capacidade de brincar. Isso. Né? Porque sem essa capacidade, dificilmente a gente vai exercer a criatividade na sua plenitude, né? É que, na verdade, as pessoas não sabem nem o que é brincar, elas associam com criança, né? Eu vou dar
Eu vou colocar duas referências, né? Tem duas referências no post, que é de um antropólogo que é o Alfred Gell, né? Ele é um antropólogo social britânico. É tão legal a teoria dele quanto as críticas que fazem a teoria dele, né? Que ele, assim, o brincar no adulto está ligado muito à questão da arte. Tá? Mas a arte não nesse sentido de ver quadros, de esculturas, não isso, né? Mas dos ícones sociais, né, ligados à arte. Ele tem um livro que chama Arte e Agência. Eu vou deixar o link do livro e também de uma crítica muito boa a esse livro. A ideia da arte e agência, né, a ideia que deixou o Alfred famoso, é uma ideia que a arte ela é mais preocupada com a estética do que com a descoberta do sujeito. Explicando isso melhor, é assim: todo objeto artístico, na verdade, ele carrega dentro dele relações sociais. Então, quando você vê um quadro, ou você vê uma escultura, ou você vê uma pintura na caverna, né, de sociedades antigas, na verdade, aquilo mostra uma relação social, né? Não só assim, uma relação estética, de sujeito e objeto. Tem também uma relação estética, uma relação social. E aí ele fala que, ele dá um exemplo de uma faca. Quando você pega uma faca é um objeto, mas dependendo do contexto, ele pode ser uma faca cerimonial, pode ser uma faca de caça, um objeto doméstico. Ou seja, cada vez que você olha a faca num contexto diferente, você cria uma relação social com essa faca diferente. Então todos os objetos têm uma história, e é uma história de relações. Então você pensar objetos de forma lúdica é você pensar, na verdade, na história que representa a relação entre você e o contexto do objeto. É isso que ele coloca. E é algo sensacional. E aí ele fala, né, que todos os objetos artísticos, na verdade, são o que ele chama de semiose, que tem a ver com a semiótica. Semiose, por definição, é toda atividade, conduta ou processo que envolve signos, tá? E o que é um signo? É algo que transmite um significado para além do objeto. Então, de novo, quando eu pego uma faca, essa faca é um objeto, mas ela também pode ser um signo, quando eu associo isso a uma relação. Tipo, isso é uma faca cerimonial. Então, quando eu olho essa faca, na verdade, isso me faz pensar, cria imagens na minha cabeça de vários usos. E são usos sociais. Então, esse contexto do homo ludens, né, do homem da brincadeira, não é só uma brincadeira de fazer piada. É uma brincadeira de pensar os diferentes usos sociais dos objetos, né, das relações que são criadas a partir dos objetos. Por exemplo, voltando no e-mail do nosso ouvinte, né, quando você pega a teoria de Maslow, né, a teoria de Maslow não é só uma teoria, é um objeto. É um objeto que tem um sentido para o pai do nosso ouvinte e um sentido diferente para o ouvinte. E quando você olha o uso da teoria por uma pessoa, você entende as relações sociais que essa pessoa cria com as coisas, né? Isso não vale só para teorias científicas, mas vale muito para crenças. Então, quando você me fala que você acredita muito numa certa coisa, isso é como se fosse um objeto. E isso fala muito mais de você do que da sua crença em si. Fala muito do seu passado, das suas relações, que fizeram você chegar a acreditar naquilo. Isso, de novo, tem tudo a ver com a nossa sociedade polarizada. Por que a nossa sociedade é polarizada? Porque ela é desigual, ela sempre foi. Não é novidade ela ser polarizada. A gente só tá vendo isso. Porque antes você excluía as pessoas socialmente, hoje não, né? Sim, um dos polos não tinha nem sequer meios de se comunicar, né? Meios de se expressar. Isso. O Guerra mesmo fala que, assim, em situações onde você tem uma redução da desigualdade, começa a ter expressões artísticas que uma fração da população não tinha acesso, começa a ter acesso, e elas começam a se escandalizar. Falando, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Como assim você pega esse objeto e dá um uso que eu nunca imaginei? Né? Porque você diminui a desigualdade e dá acesso a outras visões, né, das coisas. Isso tem a ver com o nosso Naruhodo, se japonês é tudo igual, né? Que é a teoria da atribuição, né? Então a arte é um mecanismo de movimentação, é um mecanismo de agência. Gera em você movimento da sua cabeça. Então, por exemplo, por que o Naruhodo ele acaba tendo um relativo sucesso em fazer as pessoas pensarem? Não é porque ele é uma iniciativa de divulgação científica. É porque, antes de tudo, ele é uma peça artística. Artística nesse sentido de gerar uma experiência estética entre a pessoa que ouve e o sentido interno dela. Então, na verdade, toda vez que você ouve um episódio, tem uma coisa mexendo dentro de você. Cada um dos ouvintes tem uma coisa mexendo aí dentro. Olha, né? Eu nunca tinha pensado num episódio Naruhodo como um objeto artístico. Mas é.
nesse sentido de arte como agência. Sim, sim, né? sim. E é isso que torna ele mais próximo das pessoas. E aí a gente entra na discussão da ciência, né? Por que a ciência não gera isso? Porque a ciência não tem desenvolvido o seu aspecto estético, o seu aspecto de ação de arte como agência. Tem uma crítica a esse pensamento do Alfred Gell, que eles falam assim, que a própria questão do objeto, né? O que os seres humanos pensam que um objeto é capaz de fazer é diferente do que o objeto verdadeiramente faz. Então, por exemplo, eu sou cientista, eu sei o que a ciência faz, né? Então a ciência para mim como objeto é ligado ao uso real, né? O uso mais direto da ciência. Uhum. As pessoas que não são cientistas, elas não sabem o que é ciência. Logo, a ciência para ela tem um outro uso, como um outro objeto. É como, por exemplo, eu pego um abridor de garrafa e eu sei para que serve um abridor de garrafa. A outra pessoa pode usar um abridor de garrafa para furar uma parede. Sim. Porque para ela o sentido do uso é outro. Talvez ela nunca tenha visto uma garrafa. Ela nunca fez essa associação. Veja que esse episódio é bem filosófico, né? Essa discussão filosófica é importante por quê? Porque, na verdade, ela vem desde o começo do século XX, né? Uhum. Não tô tirando isso da cabeça. Tem uma elaboração aqui que vem do começo do século XX, sobretudo com a teoria do Darwin. E aí é uma história legal da gente contar, assim, que quando surgiu a teoria da seleção natural, ela foi uma revolução, tá? 1870, mais ou menos, foi uma revolução. Influenciou muita gente na área acadêmica. Foi uma revolução na área acadêmica, tá? No dia a dia, ninguém se importa com a teoria evolutiva, né? Tanto é que existem as religiões ainda. Mas enfim. Sim. Mas quando surgiu a teoria evolutiva como uma forma de integrar várias áreas, começou-se uma série de movimentos. Um desses movimentos era um movimento que é chamado de movimento pragmatista. O movimento pragmatista, assim, de forma bem... Desculpa quem é filósofo, tá? Mas de forma bem geral, ele vê o mundo como inseparável da agência dentro dele. Então, o que isso quer dizer? Que o mundo, na verdade, depende dos agentes, né? Então, o seu mundo é diferente do meu mundo, que é diferente do mundo de uma barata, que é diferente do mundo de um cavalo, tá? O seu mundo depende de um agente, e esse agente está em movimento. Então, em certa medida, o mundo está sempre mudando, né? Porque você está sempre mudando. E nesse sentido pragmático, a gente nunca vai ter acesso às coisas como elas são. A gente tem acesso ao movimento que a gente está criando no mundo. Tudo bem, Kim? Ok. Tá? Se o chá de cogumelo bater, você avisa, tá? Já bateu faz tempo. Então, desculpa, tá? Mas o movimento pragmatista teve dois pais. Um você deve conhecer muito bem, e o outro é da minha área, tá? O primeiro é o William James, um dos pais da psicologia, que pra mim é o meu psicólogo favorito, apesar de ele ser filósofo. William James, monstro. Se você é psicólogo, não conhece o William James, você não sabe uma parte da psicologia, tá? Verdade seja dita. Vou deixar uns textos do William James bons também. Ele é um dos pais do pragmatismo. E outro, sabe quando você tem um amigo que é muito amigo seu, mas você sempre briga com ele? Toda vez você vê dois caras que estão sempre brigando, mas um não descola do outro. Né? Era o amigo do William James, né? Que era o Charles Peirce. Que aí é da sua área, que é um dos pais da semiótica. Pena que o povo da comunicação nunca entendeu o Peirce direito, que fica pegando aquela fase da teoria dele que ele tava meio doido, fica dando nome de palavra pra um monte de coisa, e não pegou a teoria sólida dele, que é do começo, né? Quando os parafusos não tinham afrouxado. Mas enfim, né? A teoria do Peirce é genial, ele é um monstro mesmo, assim... Na verdade, ele é uma figura esquisitíssima, né? Porque ele de formação, ele foi químico, engenheiro químico, né? Só para você ter uma ideia, ele escreveu os textos por cerca de 57 anos. Ele viveu bastante, ele viveu uns 80, tá? Ele publicou cerca de 12 mil páginas, tá? Os trabalhos publicados dele. E depois que ele morreu, foram encontradas 80 mil páginas à mão, escritas à mão, tá? Caraca! Aí a viúva dele vendeu esses escritos para a Universidade de Harvard. Ele morreu em 1914, tá? Esses escritos ficaram dentro de uma sala que foi esquecida na biblioteca de Harvard até 1956. Então ficou lá pegando mofo, quando uma boa alma achou os textos e começou a organizar. Mais de 60% das coisas que o Peirce escreveu não foram publicadas ainda porque a galera não organizou, tá? Ele escreveu textos em todas as áreas que você puder imaginar. Ele revolucionou, por exemplo, a teoria estatística, né? Então, eu tenho na minha memória que ele era matemático também, né? Isso, não só, mas ele... O pai dele era matemático também, se eu não me engano. Sim, o pai dele era bem dessa área de exatas. Mas o Peirce, ele tem textos muito bons, vou deixar um deles na descrição, que é um texto sobre filosofia da ciência, né? Uma curiosidade do Peirce
Hoje a gente sabe muito bem quando você vai fazer um experimento que você tem que cegar o experimento, né? Fazer um experimento cego, né? Quem foi o primeiro que fez um experimento cego? O Peirce. Peirce, né? Hoje você sabe, tem todo esse povo aí da medicina falando, não, os remédios têm que ser testados por um ensaio clínico randomizado cego, né? Quem foi o cara que descobriu a importância da randomização? O Peirce, tá? Lá no começo, no início do século XX. E aí ele tem uma ideia, dessa ideia do pragmatismo, que assim, ele cria uma nova forma de pensar que é chamado pensamento abdutivo, tá? Tem um Naruhodo que a gente gravou um tempo atrás, que é Como eu sei que você é você e não eu. Que nesses 2 episódios, 135 e 136, eu explico a ideia de pensamento indutivo e dedutivo. Sim. E na semana passada eu gravei um vídeo pro Nerdologia também explicando isso, vou deixar na descrição. Mas fazendo um resumo resumido, a ideia de dedução, o raciocínio dedutivo, é quando você parte de uma verdade, uma premissa ou um axioma. Então isso pra mim é verdade. Se isso é verdade, tem todo o resto, tá? Várias coisas decorrem disso. Por exemplo, no século XV, na Europa, era inconcebível você não acreditar em Deus. Sim. Tudo bem? Era inconcebível. Isso era um axioma para as pessoas. Isso nunca é falseado. Então não tinha como existir a figura do ateu, por exemplo, na Europa média, né? Não tinha. Então você pode pegar isso para a sociedade. Tem várias crenças sociais que são tidas como axiomas, são tidas como verdades, né? Dado que isso é verdade, várias outras coisas decorrem. Então, essa ideia do pensamento dedutivo, né? É dedutivo isso. Você se baseia numa verdade, se essa verdade é verdadeira, tudo decorre. Se você falsear essa premissa ou esse axioma, todo o raciocínio cai. Tudo bem, Ken? Sim. Tá? O pensamento indutivo é o contrário. Eu não parto de uma verdade, eu parto de uma hipótese. Será que o remédio funciona? Aí eu faço um experimento. Se der certo, né? O experimento mostrou que o remédio funciona, não quer dizer que o remédio funciona. Quer dizer que ele funcionou naquela amostra, né? Aí eu reproduzo de novo. Se eu reproduzir de novo, será que ele funciona? Ah, funcionou de novo, mas ele funcionou naquela amostra e na anterior, né? Certo. E aí a ideia que o Popper coloca é que a ciência moderna é uma ciência que não pensa na verdade. Você não vai pensar por dedução, você vai pensar por indução. Então, quanto mais vezes eu reproduzo um experimento, eu não tô mais certo, eu tô menos errado. O Peirce, ele melhora isso. Ele pega um outro pensamento que junta os dois. Ele e o William James falou uma coisa genial, que eu acho tão legal, que ele fala assim, e isso é uma discussão que hoje, podia ser dito hoje à tarde, tá? O cara falando 100 anos atrás. Tá. Ele fala assim, tem um texto, o título é Dilema Presente na Filosofia, tá? Mas esse texto não é de hoje à tarde, podia ser, é de 100 anos atrás, tá? Ele fala assim, que o grande problema é que existe uma briga fundamental entre 2 tipos de pensamento. Um que ele chama de tough-minded, que é o cabeça dura, que é aquele empirista, que tipo, eu só acredito se tiver um experimento. Eu só acredito se tiver dados, né? Que é basicamente o indutivo, versus o tender-minded, que é o cabeça mole. O cabeça mole é aquele que busca princípios, é mais idealista, que tem princípios a priori para agir, que é o mais dedutivo. Então, desde o começo do século XX, a gente tem a briga da indução e da dedução, né? Aquele que eu quero ver no duro, mas você não entende o amor, a verdade, as árvores, a natureza, sabe? O namastê gratidão e o hardcore, assim, o cientista. Essa briga desde o começo do século XX. O Peirce, ele dá uma solução para isso, né? Ele fala, não, essa briga do indutivo e do dedutivo não é o caminho. Tipo, essa briga que o Popper tá falando não é por aí. A ideia é criar um novo raciocínio. E ele se baseia, assim, esse novo raciocínio é chamado de raciocínio abdutivo, né? O raciocínio abdutivo é o seguinte, toda crença que você tem, ela nunca é vazia. Ela é sempre baseada numa expectativa anterior, baseado na sua história. Então, por exemplo, a pergunta não é saber qual é a sua verdade. A pergunta é saber por que essa verdade é sua. Então, por que você acredita nisso? Não é ficar brigando com a sua ideia. É ficar pensando por que você chegou a acreditar nisso como verdade. Então, a ideia de pensamento abdutivo, a definição, né, é um senso de inferência para uma melhor explicação. Então, eu parto do pressuposto que eu não sei a verdade, não vou ter acesso a ela. Qual seria a melhor explicação possível para um fenômeno, né? Qual que é a explicação menos pior? E para essa explicação menos pior, você vai levar em conta o que você já sabe e os dados que você tem. Então você junta o experimento que você faz e o conhecimento prévio que você tinha antes. Sim. Isso te lembra alguma coisa, Ken? Claro. Você tomar uma decisão baseado no que você tá vendo agora e no conhecimento prévio que você tem de alguma coisa? Sim, claro. Você lembra de um episódio, faz tempo que a gente gravou sobre isso? Foi um episódio
sobre Teorema de Bayes? Muito bem, Reginaldo Cunha-Palma. Muito bem. Isso é a aplicação do Teorema de Bayes. Quem popularizou de novo o Teorema de Bayes, assim, trouxe de volta à vida o Teorema de Bayes, foi o Peirce. O pensamento abdutivo é esse, né? Tanto é que tem um texto genial do Peirce, da época nova dele, que ele fala o seguinte, ele faz uma crítica à noção de probabilidade. Porque quando você estuda probabilidade no colégio, não é assim a proporção de um evento versus o universo, o total, né? Então toda vez que você faz um problema de probabilidade na escola, é como se você fosse onisciente. É como se você conhece todo o espaço amostral, é Deus, né? Então nisso aí dá certo, que é coisa da matemática. Mas na vida bandida não dá certo, você não é onisciente. Né? Verdade. E aí ele faz uma mudança, assim, não, as probabilidades não devem ser tratadas como probabilidades, como sendo algo que você tem acesso à realidade como ela é. Na verdade, você tem que converter as probabilidades em verossimilhança, né? Verossimilhança é algo que é verossímil, o que talvez pode acontecer, né? Ele lançou um texto assim, e depois ele fez um outro texto que ele converteu matematicamente a probabilidade para verossimilhança e depois a verossimilhança para plausibilidade. O que é plausível? Dado o seu conhecimento anterior. Então, por exemplo, se você é um Homo sapiens, você tem certos conhecimentos mais plausíveis de como o nosso comportamento funciona em relação ao marciano. Claro. É óbvio, né? É óbvio. Mas aí, saindo do terráqueo pro marciano, se você pegar um bolsominion e um cirandeiro, né? Que é a mesma coisa de um terráqueo e um marciano, basicamente, né? Você pega um bolsominion e um cirandeiro, o que é mais plausível deles responderem? Sendo que eles estão em realidades diferentes. Aí eu ligo a teoria do Peirce com a do Alfred Gell. Por quê? Por que a ciência não acessa nenhum deles direito? Porque o cara fica o dia inteiro na desgraça do Facebook, Instagram, essas redes sociais em geral, né? E se você parar pra pensar, a maior parte do tempo das informações que a gente tem em redes sociais não são informações científicas, são informações artísticas. Artísticas mesmo, peça publicitária. Que são informações artísticas que são feitas para gerar agência neles. Então é óbvio que eles vão agir em função das bolhas, ao invés da informação científica, que está muito longe de ser uma informação artística, nesse sentido. De ressoar com o conhecimento prévio das pessoas. Já dizia o Peirce. Por isso que os cientistas estudam um pouco o Peirce e quem que fica estudando? Publicitário. É claro, né? Claro, mas só pega a parte que importa. Não estuda a conta mesmo do Peirce, que a parte mais legal da teoria dele é... Nossa, tem umas contas bacanas que ele faz. Eu admiro. O Peirce eu tô lendo devagarzinho. Mas eu admiro. Meia dúzia de publicidade sabe fazer conta, Altair. Então, é uma tragédia. Eu sou uma dessas meia dúzia. Mas você tá no quadrante superior, vai. Tá no percentil alto. Tá no percentil alto. Né? Se você não sabe, não quero ver o resto. Mas enfim, eu sei que você tá longe da média, mas enfim. Mas aí, pra fechar essa ideia, né? De que, na verdade, assim, por que outras pessoas não entendem coisas que são óbvias pra nós? Porque coisas que são óbvias pra nós são coisas que nos movimentam, que geram nossa agência. Certo. Ou seja, são coisas que a gente criou uma relação artística, estética. Então, antes de tudo, por que o Naruhodo, por exemplo, ou outras iniciativas de divulgação científica, por que tem tanta gente que para ouvir o Naruhodo? Isso me surpreende muito. Aí eu volto na nossa conversa lá de 5 anos atrás, né? Por que hoje em dia tem tanta gente que ouve o Naruhodo? Porque ele se transformou em uma coisa estética, né? Mas estética... E por quê? Porque o Naruhodo é uma peça artística? Não. É porque você, ouvinte, presta atenção. Existe um elemento fundamental nessa equação, assim. Para uma arte virar agência, necessariamente tem que ter um agente que dedica tempo observando a peça artística. Então, por que um homem da caverna fez uma pintura rupestre? Não era para deixar lá escondido, era para os outros verem, né? Sim. Por que você deixa uma marca? Não é só para você lembrar que você passou ali, é para os outros verem também. Então, pega em escola, por que os moleques ficam rabiscando a carteira lá, colocando o nome deles? Não é só para ele lembrar que ele passou ali, às vezes ele nem lembra, é para os outros verem. A ciência tem que ser assim. O Naruhodo, na verdade, ele se tornou arte porque as pessoas começaram a dedicar o tempo delas olhando, né? Olhando, passando tempo ouvindo. E isso gera um espaço onde, para aqueles que ouvem muito Naruhodo, as coisas parecem óbvias. Parece que tem uma voz minha dentro da sua cabeça, né? Mas para quem é de fora, é completamente ininteligível. As pessoas não entendem, porque elas não dedicaram tempo suficiente. E que instituição social usa muito isso? A religião. Então, o meu medo é que o Naruhodo vire uma religião, nesse sentido. Não religião no sentido da construção da evidência, né? Porque a gente sempre põe todas as referências e tal. Mas no ouvido de quem ouve, do ouvinte. Porque a gente tem essa tendência a ser mais dedutivo.
Eu vou deixar até um artigo que mostra que quando você faz jogos, um jogo se baseado numa verdade, você se comporta, e o outro que você tem que construir o conhecimento de forma indutiva, as pessoas gastam muito mais energia do pensamento indutivo do que o dedutivo. Então é muito fácil, muito confortável continuar sempre acreditando nas mesmas coisas. Então, como é muito mais fácil você pensar de uma forma dedutiva, as pessoas continuam pensando do jeito que elas pensam. E aí eu volto, pra fechar, eu volto nos meus exemplos pessoais, né? Por que tem tantas pessoas com dificuldade, próximas a mim, né? Tantas pessoas com dificuldade de entender evidência científica? Porque a evidência não faz sentido para ela. Ela gastou muito tempo para acreditar naquilo que ela acredita, né? Quem sou eu? Eu vou dar o tempo dela de volta? O problema é que numa sociedade polarizada e com ideologias muito fortes, você convencer pessoas, por exemplo, vou dar o nome aos bois, você convencer pessoas de que existe tratamento precoce para Covid, por exemplo, que é claramente uma asneira, nunca teve evidência sólida disso, nunca, em nenhum momento teve, nesse último ano e meio, nunca teve evidência sólida nenhuma de tratamento precoce para Covid que não seja vacina, nunca. Não existiu nenhum relance de argumento. E, aliás, na semana que a gente está gravando esse episódio aqui, está acontecendo a CPI da Covid, né? E inúmeras vezes a gente viu senadores dando chance para testemunhas negacionistas, né, falarem sobre o tratamento precoce, falarem sobre cloroquina, falarem sobre ivermectina, né? Isso é lamentável, assim. Lamentável que ainda há gente trabalhando contra esse tipo de informação. É lamentável, mas é esperado. Né? É esperado. Por quê? Porque ao longo desse ano, você tem uma agenda por trás, você como publicitário sabe muito bem, tem uma agenda, você transforma essa agenda num pitch, né? Ou numa construção de uma informação, e joga essa informação como agenda setting, né? Para as pessoas. Sim. Né? E aí acaba pegando, polariza mesmo. Dentro de uma sociedade polarizada, é claro que uma parte vai adotar isso mais do que outra, né? O problema é, por que as pessoas têm tanta dificuldade de largar isso? Porque elas passaram muito tempo acreditando, né? Por exemplo, quando você pega a vacinação... Dá trabalho desacreditar, né? Dá trabalho desacreditar e o seu tempo não volta. Esse que é o problema. As pessoas querem o tempo delas de volta. Só que o problema, assim, a gente teve que esperar situações em que outras pessoas tiveram que perder todo o tempo delas falecendo, né? E você perceber que o tempo que você poderia ter com outras pessoas, você perdeu. Então, uma saída para essa polarização, no meu ponto de vista, é assim, ela é fundamentalmente calcada na desigualdade. Então, outras pessoas não entendem coisas que são óbvias para nós, em primeiro lugar, porque coisas que são óbvias pra nós são coisas que a gente dedica muito tempo. E isso é legal, mas ao mesmo tempo nos aprisiona. Você vai ficar escravo do tempo que você tá dedicando a isso que você tá aprendendo. Então você vai ter muito pouca autocrítica. E por isso que a educação científica é muito difícil, porque você vai dedicar cada vez mais tempo pra saber cada vez menos, né? Por isso que nem todo mundo pode ser cientista, isso gera doença mental. De verdade. Já existe aí um movimento de elitismo, né, para quem pode fazer ciência ou não. Total, isso. Começa por aí, tá? E o outro movimento é assim, isso soa meio esquisito, né? Mas talvez a gente vai justificar isso em outro episódio mais pra frente, que assim, as pessoas têm muito menos preocupação com a depressão do rico em relação ao sofrimento do pobre. Então, por exemplo, o cara que é favorecido, assim, o cara não é crápula, ele teve um bom berço, né? Teve um bom berço, teve boas condições, enfim, né? Ele teve privilégios e não foi escolha dele, ele nasceu nesse contexto, teve privilégios. Você necessariamente tirar coisas dessa pessoa por um benefício distante que é razoável, né? Não leva em conta o sofrimento dessa pessoa. Por isso ela não abre mão. E por isso que a gente polariza, sabe? É bem a resposta dessa pergunta, assim, por que outras pessoas não entendem coisas que são óbvias para nós? Porque a gente tem muito menos empatia pelo sofrimento do rico, pela depressão dele, em relação ao sofrimento do pobre, sabe? É claro que eles têm naturezas diferentes e importâncias diferentes, mas a partir do momento que você começar a cuidar da depressão do rico, da mesma forma que você cuida do sofrimento do pobre, aí você vai diminuir as desigualdades, necessariamente, porque você vai dar continência para um, no curto prazo, para ele abrir mão, e condições para o outro poder usufruir.
Esse é um dos Naruhodos mais filosóficos, assim. Essa equação aí eu nunca tinha imaginado. E é muito difícil. É muito difícil de implementar. Eu fiquei procurando loucamente. Assim, tem ideias. O Peirce e o William James tratam muito disso. Mas eu fiquei tentando procurar artigos que fazem essa implementação e só funciona em nações que inerentemente já são menos desiguais. Em nações que são inerentemente pouco desiguais, você consegue taxar rico muito fácil, né? E porque isso é esperado. Aquele que dá percebe, né? Ele percebe que não é um sofrimento, né? Mas em sociedades muito polarizadas, isso é muito difícil. Nós, aqui no Brasil, continuamos sendo uma nação medieval, nesse sentido, onde as relações de sucerania e vassalagem prosperam, né? E essa fica como resposta para o nosso ouvinte. Então, assim, ao invés de você ficar achando que o macaco velho tem armadilhas argumentativas, respeite o tempo que ele passou acreditando nas coisas que ele acredita. Porque boa parte desse tempo ele usou para tornar você quem você é, como filho, né? Felipe Diniz, confesse para nós. Esse é um episódio, uma resposta à sua pergunta que você não esperava, né? Pois é, nem eu esperava, na verdade. mas eu acho que é uma resposta suficiente, sabe? Gera muitas reflexões. Leia os artigos na descrição, são muito legais. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.